Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar nossa disciplina de metrologia, dando início agora à nossa quarta aula, certo? Na aula passada a gente falou rapidamente sobre arredondamento, né? E aqui a gente vai falar um pouco agora sobre a parametrização de instrumentos de medição, certo? Então, o que seria essa parametrização, certo? Seria a modelagem de equipamentos lineares, tá bom? Então, quando você adquire um instrumento de medição, talvez você precise fazer essa parametrização dele antes de você começar a utilizá-lo, tá bom? Isso é para que você saiba fazer a conversão entre grandezas. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um instrumento que mede pressão, certo? Um manômetro que vai ser instalado ali na sua instalação de hidráulica, né, por exemplo, e daí você quer que ele te dê a pressão do fluido que está passando por ali, né, que seja gás ou seja, se for pneumático, né, pode ser gás, se for hidráulico pode ser água ou até óleo, certo? Então, na saída ele vai dar um valor de tensão que vai ser medido ali pelo seu instrumento, né, pelo seu multímetro, e você quer saber o que esse valor de tensão significa, né? Esse valor de tensão aqui que está sendo medido na saída do meu manômetro, quanto que isso representa em termos de pressão, né? Que é o que realmente importa para você. É isso que você quer saber, quantos MCA de pressão está sendo medido ali, tá? Então, uma forma interessante de se fazer isso é determinar a equação da reta, né? Que geralmente esses instrumentos eles são equipamentos lineares. Então, uma equação de uma reta, né, de uma linha reta linear, já descreve bem a medida que você está querendo aferir ali, certo? Então, a equação da reta ela vai ter, de forma resumida, né, esse formato aqui. Você vai ter vários pontos, né? Geralmente você vai querer saber a tendência entre dois pontos, certo? E essa equação ela vai ser descrita aqui por y é igual a ax mais b, certo? Sendo que a ele é um número positivo maior do que zero, ok? Então, pessoal, a gente vai ter aqui duas coordenadas, um x e um y, né? X geralmente vai ser aqui o valor que a gente vê na medição elétrica, né, do multímetro, e o y vai ser o valor que a gente realmente quer saber, né, o valor que importa, né, nesse caso aqui da pressão. Então, aqui em x vai ser a tensão em volts e em y vai ser a pressão em MCA, certo? Então, se você for pegar o seu instrumento lá no manual dele, vai ter a faixa de medição dele, né? Digamos aqui que esse equipamento, esse medidor de pressão, ele mede de 0 a 40 MCA, certo? Então esse aqui já vai ser a nossa reta Y, né? Nossa reta vertical, que vai de 0 até 40 MCA. E a tensão que ele tem na saída dele vai de 2 a 10 volts. Então aqui já vai ser o nosso X, né? Se eu vou ter aqui algo desse tipo aqui, eu vou ter um plano cartesiano, certo? Em que eu tenho aqui em Y, né? Eu vou ter a pressão, né? Que vai ser aqui de 0 até algo aqui perto de 40 volts, perdão, de 40 MCA, certo? E a nossa faixa de tensão vai ser aqui de 2 até 10, certo? Então, essa aqui vai ser o nosso gráfico XY, né? Sendo que aqui a gente vai ter em MCA, certo? E aqui a gente vai ter em volts, beleza? Então, basicamente é isso aqui. Baseado nessas informações que vem no manual do instrumento que você já começa a traçar o seu plano cartesiano para você fazer a sua reta, certo? Então, a gente vai fazer a determinação da equação da reta. Existem algumas formas de a gente chegar nessa equação, certo? Justamente nessa equação aqui que eu acabei de desenhar, né? Nossa equação XY, certo? Então ela vai ter, como eu falei, esse formato aqui. Além do x e do y, a gente vai ter esses parâmetros A e o parâmetro B. Então a gente vai encontrar esses parâmetros para a gente poder definir nossa equação, certo? A primeira forma de se fazer isso é definindo um sistema de equações, certo? Então primeiro eu vou ter que definir dois pontos, né? Que vai ser o ponto P1 e o ponto P2. No ponto P1 eu vou colocar, né, o ponto no plano cartesiano ele tem duas coordenadas, né? Uma coordenada x e uma coordenada y. E no ponto P1
a gente vai ter as coordenadas x1 e y1. Quem são esses valores x1 e y1? São os valores iniciais de x e de y. A gente não viu aqui que a faixa, né, a faixa de medição aqui, a faixa de medição é de 0 a 40, né? MCA, a gente definiu que MCA vai ser no eixo Y, né? Vai ser aqui, nesse eixo Y. E a faixa de tensão, que é de 2 a 10 volts, vai ser no eixo X, certo? Então, o valor X1, né, que é o valor inicial, ele vai ser o primeiro valor de tensão, né, que no caso é 2 volts. E o Y1 é o valor inicial de pressão, que a gente viu que é o valor inicial da pressão é 0 MCA, né, do nosso instrumento. E o ponto P2 é o segundo valor, é o valor final, né? Que a gente vai ter x1 e y2, ela vai ter x2 e y2. Então x2 é o nosso valor final de tensão, que a gente já viu que é 10 volts, né? Porque o instrumento ele mede de 2 a 10, né? De x1 até x2. E a pressão que ele mede vai de y1 a y2. A gente viu que y1 é 0 e y2 é 40, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Tendo esses dois pontos, P1 e P2, a gente vai colocar na nossa equação da reta, certo? Então, onde tiver, para achar o ponto P1, onde tiver Y, a gente coloca Y1, e onde tiver X, a gente coloca X1, certo? Então, vamos achar primeiro o nosso ponto P1. Para isso, a gente vai ter que fazer a substituição. Então, Y1 a gente vai, onde tem Y, a gente vai colocar Y1. Quem é Y1? 0, certo? Então a gente vai colocar um 0 aqui. E onde tem X, a gente vai colocar X1. Quem é X1? 2. Então a gente vai colocar um 2 aqui, certo? Então a equação da reta no ponto P1, né? Essa equação aqui, no ponto P1, ele fica 0, porque a gente substituiu por Y1, é igual a 2, né? Que a gente substituiu X por 2, né? X1 é igual a 2. Então a equação fica 0 é igual a 2A mais B, certo? Então pronto. A nossa equação da reta no ponto P1 é igual a 0, né? E 0 é igual a 2A mais B. Então aqui nessa equação a gente já consegue fazer uma relação entre A e B, né? Que até agora eram variáveis aqui desconhecidas, né? A gente não sabe o que é A nem o que é B. Mas agora a gente consegue fazer uma relação entre elas, né? Veja que se eu passar esse 2A para cá, para o lado esquerdo aqui, dessa igualdade, eu consigo isolar o valor de B. Então eu consigo fazer que B é igual a menos 2A, certo? Porque eu peguei o quê? Eu peguei o 2A e joguei para o outro lado, ficou negativo, né? Então B é igual a 2A. Já consegui achar uma relação, né? Então vamos agora para o ponto P2. O ponto P2 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a minha equação da reta, certo? E vou substituir. Onde tem Y, eu vou colocar Y2. Y2 é quem? 40. Onde tem X, eu vou colocar X2. X2 é quem? 10. Então, a nossa equação da reta ela vai ficar assim. 40 é igual a 10A mais B, certo? Mas eu já sei quem é o valor de B, né? Valor A e B, que são desconhecidos, mas eu já descobri a relação entre A e B. Eu sei que B é igual a menos 2A, então eu posso pegar essa relação que eu encontrei e substituir aqui no valor de B, certo? Então, substituindo, eu vou ter que 40 é igual a 10A menos 2A, certo? Eu apenas tirei o B daqui e coloquei o valor que representa o 2B, né? Que é o menos 2A, certo? Então, eu vou ter 40 igual a menos 2A. Sendo que 10A menos 2A é quanto? 8A, certo? Se você tem 10 qualquer coisa e tira 2 qualquer coisa dela, eu tenho 8 qualquer coisa, né? Vamos falar em maçãs, né? Se eu tenho 10 maçãs e tiro 2 maçãs, eu tenho 8 maçãs. Então, 10A menos 2A é igual a 8A, certo? Então, simplificando a equação, aqui fica 40 igual a 8A, ok? Se eu quiser descobrir o valor de A, então é apenas eu passo esse 8 para cá dividindo 40, certo? Então 40, aliás, o A é igual a 40 sobre 8, né? 40 dividido por 8 é igual a 5. Então já descobri o valor de A, que é igual a 5, e como eu já sabia que 5
Aliás, eu sei a relação entre B e A, né? Então eu sei que B é igual a menos 2A, eu sei que em A é 5, então B é igual a menos 2A vezes 5, né? Então B é igual a menos 10. Ok, pessoal? Então eu já sei, eu já encontrei a equação da reta. É só substituir aqui os valores de A e B na minha equação. Então, eu já sei agora que a minha equação da reta é igual a y, né? Y é igual a 5x menos 10. Por quê? Porque eu substituí o valor de A por 5, né? Tá aqui, ó. Aqui era A, eu substituí por 5. E onde era B, eu substituí por menos 10. Então eu já sei que essa é a equação. Y é igual a menos 5, y é igual a 5x menos 10. Beleza? Mas lá, como é que a gente agora vai resolver o nosso problema, né? Que é isso que a gente quer encontrar. A gente quer saber o que esses 5 volts aqui significam, né? Eu sei que o 5, a tensão, né, vai substituir o valor de x, né, que eu coloquei aqui a tensão no eixo x, e eu quero encontrar o valor de y, que é justamente a pressão. Então é simplesmente o que eu vou fazer. Vou substituir aqui o valor de x pelo valor da tensão que eu estou vendo aqui marcado no meu multímetro. Então, y é igual a 5 vezes 5 menos 10, né? 5 vezes 5 é igual a 25, então y é igual a 25 menos 10, e y vai ser 15 MCA. Então, pessoal, eu encontrei o valor. Eu sei que, de acordo com a medida de 5 volts, o nosso instrumento aqui está medindo uma pressão de 15 MCA. Essa é a primeira forma de encontrar esse valor, né, de fazer a parametrização do nosso instrumento para encontrar os valores, né, para fazer essa conversão de grandezas, né, de tensão para pressão, por exemplo. Né. A segunda forma é realmente traçando a reta entre os dois pontos. Né. Então eu tenho meu ponto P1 e P2, né, a gente sabe que P1, né, vai ser 2 volts e 0 MCA, né? E P2 10 volts e 40 MCA. Então é só desenhar esses dois pontos aqui no plano cartesiano e traçar uma reta entre esses dois pontos, simplesmente. Então aqui eu tenho a pressão no eixo Y, né? De 0 até 40, 45 MCA, e no eixo X eu vou ter aqui de 0 até 10, 12 volts, ok? Então eu tenho o meu ponto P1, que é o ponto P1 é quando X é igual a 2 volts e o y é igual a zero, então vai ser bem aqui, na altura zero, mas nessa distância 2, né? E o nosso ponto P2 vai ser o ponto 1040, né? Então vai ser aqui, no eixo X vai ser aqui nessa distância de 10, e no eixo Y, né, vai ser nessa altura aqui de 40. Então vai ser aqui o nosso ponto P2, certo? Eu traço a reta entre eles, beleza? Então agora eu quero encontrar aquele valor de 5, né? O valor de 5 volts, né? 5 volts vai estar mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos aqui no meio, entre 4 e 6. Então eu vou subir, certo? Eu vou subir aqui até encontrar na minha reta, certo? O canto que eu encontrar na reta aqui vai ser o valor em MCA. Então, foi mais ou menos aqui, ó. Então agora eu vou procurar aqui o nosso valor no eixo Y, né? O valor de MCA. E está indo aqui, está acompanhando até chegar no valor de 15. Certo, pessoal? Então, é o mesmo valor que a gente encontrou ali fazendo o sistema de equações. Beleza? A gente encontrou o valor de 15 MCA. Ok? Certo, pessoal? A gente fez tudo isso aqui praticamente na mão, né, de cabeça, mas você pode fazer no computador também. Você pode usar, por exemplo, o Excel, né? O Excel é uma ferramenta computacional aqui que ajuda muito a gente a fazer esse tipo de análise, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui definir o eixo X, certo? O eixo Y. A gente vai colocar aqui que o eixo X ele ia de 2 a 10, né? 2 a 10 volts. E o eixo Y ele ia de 0 a 40 MCA, né? Como a gente lembra, né? Então a gente pode vir aqui nessa opção de inserir, certo? Aí você vai aqui nos gráficos, certo? Você vai nesse aqui, esse gráfico de dispersão. Você pode escolher esse aqui, por exemplo, certo? Então ele vai criar essa janelinha aqui e daí você insere o seu gráfico usando esses dados aqui, né? Você clica com o botão direito aqui do mouse, vai em selecionar dados, certo? E daí você vai aqui em adicionar, certo? Adicionar a série. E aqui você coloca o nome da série, né? Você pode colocar reta, por exemplo, né?
E aqui, valores da X da série, né? Que vai ser o valor de X, né? Que a gente viu que é os valores de tensão. Então a gente vai pegar aqui, selecionar de 2 a 10, né? E aqui no valor de Y, né, a gente vai selecionar aqui de 0 a 40, certo? E aí você dá OK aqui e ele já gera a sua reta. Certo, pessoal? Então você pode aqui acrescentar os valores, né, para deixar mais ilustrado, né? A reta já está desenhada, mas você vai aqui nesse maisinho, você pode colocar aqui rótulos dos dados, né? Já aparece aqui, ó, que esse ponto aqui é o ponto 20, esse aqui é o ponto 1040, né? Você pode também, inclusive, você tem a opção de colocar aqui o valor da a equação da reta aqui. Você pode clicar aqui em cima da reta, né? Com o seu botão direito, né? Aí você vai aqui em adicionar a linha de tendência, certo? Já vai estar marcado aqui em linear. Aí você desce um pouco aqui e vem aqui exibir equação no gráfico. Você clica aqui e ele já mostrou a equação no gráfico aqui, certo? Você pode puxar e colocar aqui num local mais visível, né? Você pode até aumentar o tamanho aqui também. Tá aqui 15, tamanho 15. Ok, pessoal? Então, assim, basicamente essa foi a aula, certo, de hoje. Vocês podem, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa da aula, né, do conteúdo, ou de como utilizar o Excel, certo? Vocês podem entrar em contato comigo também, certo, pessoal? Se alguém aqui não tem dificuldade em usar essa ferramenta, né, eu recomendo que vocês procurem fazer um curso. Tem cursos aí de graça na internet, de Excel aí básico, intermediário até avançado. É uma ferramenta muito importante que eu recomendo que vocês tenham domínio dela, certo? Isso aqui define muitas vezes quem é que fica com a vaga de emprego, né? A sua proficiência aí, a sua, digamos, a sua desenvoltura, né, na utilização do Excel. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado e bons estudos.